Então, rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Iago, eu sou psicólogo. Esse ano eu entrei no mercado de trabalho, então eu comecei a trabalhar com digital, comecei a produzir conteúdos, principalmente pro Instagram, produzir algumas coisas aqui também pro YouTube e também pro TikTok. Só que não tava dando resultados. Mesmo eu fazendo bastante, mesmo com constância, não tava dando muito certo. Só que uma coisa que, tipo, sempre me incomodou, desde quando eu comecei a gravar pro Instagram, é que eu achava a rede social, ela era a proposta dos vídeos serem muito curtos, serem menores. Na época que eu comecei, o Reel era 1 minuto e meio. Então, 1 minuto e meio não é o suficiente para eu conseguir falar sobre os assuntos que eu quero falar, sobre as coisas que eu quero criar, que é sobre psicologia. Na psicologia tem uma coisa que é muito marcada, que chama psicoeducação. Basicamente, eu explicar para o paciente sobre coisas do nosso psicológico, sobre como a gente vê o funcionamento, o que atravessa essa pessoa, né? Quais são as questões que estão em volta dela. Porque se eu dou informação para ela, eu entendo que vai ser mais fácil para ela, ver sentido na melhora, ver sentido na terapia, ver sentido no processo, e que ela consiga, com mais informações, ela consegue ter mais condição de melhorar naquilo, né, que tá fazendo mal para ela. Então, eu quero passar esse tipo de conteúdo, eu quero explicar sobre as pessoas, explicar sobre como funciona, né, como a psicologia vê. E no Instagram, isso não é o tipo de conteúdo que faz sucesso lá, não é o tipo de conteúdo que cresce bastante. É claro, existem criadores que têm um conteúdo muito sério, que é um bom conteúdo, só que sempre faltou alguma coisa, sabe? Eu percebo que nunca me agradou. E assim, o meu trabalho é psicologia, então, tipo, não tem como eu não fazer um trabalho que ele não seja profundo, sabe? Que não seja extenso, grande. E eu tento fazer ele da maneira mais simples e fácil de entendimento assim possível. Só que mesmo assim, o Instagram eu percebi que ele nunca foi muito suficiente para o que eu quero fazer. E um outro ponto também importante é que, mesmo querendo produzir agora para o Instagram, eu já tinha uma perspectiva de que não era lá que eu ia ficar, não era lá que eu queria estar. Tipo, eu já tinha uma perspectiva de que uma hora o meu Instagram ia acabar, que eu não ia ficar lá mexendo. Talvez só deixar meu perfil aberto como uma vitrine, mas realmente eu produzir para outras redes sociais. O tipo de conteúdo que eu quero produzir, ele é principalmente pro YouTube, que é onde eu também consigo gerar mais conexão. Eu comecei a acompanhar uma galera que não tava no Instagram, por exemplo, o Jonas Castro, que ele é um dos mais famosos nisso. Não tava necessariamente no Instagram, tava no LinkedIn, no Substack e aqui no YouTube. Então eu comecei a perceber que as críticas que eu tinha ao Instagram era solução em outras redes sociais, como por exemplo o Substack. E é isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu entrei lá no Substack agora, eu comecei a produzir conteúdo lá, e eu vou começar a produzir as minhas newsletters. Serão newsletters de psicologia, justamente essas coisas que eu falei de psicoeducação, então explicando sobre o seu funcionamento, te dando conhecimento para que você consiga lidar com as questões da sua vida, né? E um conhecimento baseado em psicologia, baseado em ciência, que é uma coisa muito importante. E vai ser um conteúdo que vai ser de graça, no começo vai ser de graça. É claro que eu tenho como objetivo captar pacientes. A minha meta desse ano é terminar o ano, né, dezembro, com 10 pacientes. Eu ainda não atingi essa meta, mas tô trabalhando bastante para que eu consiga fazer isso. Mas lá vai ser um conteúdo que vai ser um pouco de mais fácil acesso mesmo para isso. E se a pessoa, por acaso, fazer sentido para ela e ela ver que faz sentido ela fazer a terapia comigo, aí eu vou conseguir um paciente. Mas esse não é necessariamente o grande objetivo principal. Faz parte dos objetivos, mas tem outras coisas que também são muito importantes nesse processo. Então, eu vou começar a produzir a minha primeira newsletter agora. Essa semana eu já vou querer produzir, eu já vou postar com certeza essa semana. E eu também quero contar um pouco da estratégia que eu vou usar, porque eu já falei das estratégias que eu estava usando no começo do ano e, bom, muita coisa mudou na verdade. Eu tô no LinkedIn, agora eu entrei no Substack, então a maneira que eu tô produzindo o conteúdo é bem diferente. E eu tô gostando mais, eu tô mais satisfeito também. E eu também estou mais empolgado, isso é uma coisa muito importante. O que acontece? Psicologia é uma coisa que é muito densa. Você precisa de muita base de conhecimento para que você consiga entender as coisas. Então, claro, não tem como eu explicar tudo, só que tem algumas coisas, algumas premissas básicas que eu preciso explicar, que eu preciso deixar claro para que, quando eu fizer outros conteúdos um pouquinho mais complexos, já tenha algum lugar que a pessoa consiga ver qual que é a parte básica. Então, agora que, né, não tem ninguém que me segue lá, eu não fiz nenhuma, não tive muita atividade ainda na plataforma, eu vou começar a fazer algumas newsletters de algumas coisas mais básicas, enquanto ainda não tem pessoas lendo mesmo, né?
porque eu vou conseguir meio que fazer uma base e eu colocar essa base, essa newsletter, né, de coisas simples e que serão importantes mais pra frente, nas outras newsletters. Então eu meio que vou conseguir rodar esse conteúdo, mas também já é conteúdo que eu tô colocando ali na plataforma para as pessoas que quiserem acessar mais, né, o meu trabalho. Então esse começo vai ser dessas coisas mais simples, a base mesmo do comportamento, emoções, pensamentos, essas coisas que afetam o cotidiano das pessoas. E com certeza também vou fazer um pouco de reciclagem de conteúdos. Então tem a galera que é mais da leitura, mas tem a galera que é aqui mais do visual. Então, no começo da semana eu faço a newsletter, né? Produzo ali escrevendo, que pra mim é mais fácil, eu consigo desenvolver mais, né? E são assuntos que eu sei bastante coisa, né? Então, que eu tenho bastante material. Então eu faço a newsletter, desenvolvo as ideias ali, depois eu faço um vídeo aqui pro YouTube explicando o que eu falei na newsletter. E depois eu também faço um vídeo curto lá pro Instagram, que eu jogo no Instagram, no Shorts, no TikTok. E eu também, alguns vídeos eu posto lá no LinkedIn, com os que eu acho melhor. Então eu vou conseguir fazer bastante essa reciclagem, mas eu também vou conseguir tirar conteúdo disso para as postagens do LinkedIn. Então eu vou conseguir me aprofundar bastante em alguns temas, e em todas as minhas redes sociais esses temas eles vão estar sendo bastante difundidos, sabe? Eu vou estar conseguindo espalhar por bastante lugar. Isso é uma coisa que eu acho importante. E são muitas coisas que é o meu cotidiano mesmo, que eu estudo todos os dias, porque eu já atendo alguns pacientes, então eu tô constantemente estudando sobre os casos deles, né? Então isso pega um pouco algumas questões mais gerais. Então meio que eu vou estudando para minha prática profissional mesmo, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu já aproveito e já consigo produzir esse conteúdo para as pessoas e para chamar mais atenção, né? Para as pessoas me conhecerem mais. Então acho que é um tipo de estratégia que eu acho que vai funcionar mais. Eu tô bastante empolgado. Inclusive já vou começar a escrever a minha newsletter agora. E eu já estruturei como que ela vai ficar. Acho que vai ficar um conteúdo muito bom e bem completinho também. Bom, rapaziada, e o primeiro tema, né, que eu vou tratar ali na minha newsletter vai ser sobre a base de como as coisas acontecem ao seu redor, né? As situações acontecem ao seu redor da sua vida, como isso te impacta psicologicamente. Os pensamentos que você tem, como isso gera emoções, o que você faz de acordo com aquilo que gerou em você, como o seu corpo sente. Eu também vou explicar sobre algumas coisas um pouco mais densas, como personalidade, crenças, como as coisas à sua volta afetam você, então as pessoas à sua volta, como foi a sua criação, se você tem acesso à saúde, acesso à educação. Então vai ser uma newsletter bem completa, eu vou explicar essas coisas de um jeito fácil de você entender, para que você consiga entender mais um pouco sobre as coisas que te cercam, e sobre como você consegue ter um pouco mais de flexibilidade para lidar com o cotidiano, né, com a vida mesmo, e conseguir ter mais bem-estar, né? Assim, rapaziada, eu acho que vai ser um conteúdo muito bom. Eu vou trazer isso aqui também pro YouTube, eu vou fazer um vídeo sobre isso, só que eu acho que lá o conteúdo ele consegue ficar mais complexo. Então se você tem Substack, se você tem LinkedIn, se você gosta de psicologia, gosta de um conteúdo mais profundo, mais denso, vai lá dar uma olhada. Eu ainda não lancei, esse vídeo vai sair antes de lançar, mas com certeza no final dessa semana mesmo já vai ter lançado. Então provavelmente quando você vê, já vai estar lá. Então vai lá dar uma olhadinha que eu tô fazendo esse compromisso com vocês. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, considere dar um like nele. Me acompanha nas outras redes sociais também. Se você tem interesse em fazer terapia, todas as minhas redes sociais estão aqui, os meus contatos estão aqui, então é fácil de você conseguir mandar mensagem e falar comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.